Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast do Capacitar, o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje não tem convidado especial, gente. Hoje sou eu mesmo, a gente vai fazer um podcast bastante caseiro, mas que com certeza vai abençoar a nossa vida. Eu quero convidar você para refletir a respeito do Salmo número 1. A gente está começando um novo ano, o lançamento desse podcast na primeira semana de 2021. E eu te convido a pensar, a refletir e a se debruçar no Salmo número 1, que é um salmo tão falado, um salmo tão conhecido, que tem a sua mensagem tão divulgada, mas que sempre tem algo novo a nos ensinar e a nos fazer mais parecidos com o próprio Cristo. Gostaria de ler com vocês o que o Salmo diz, e eu vou ler na nova versão transformadora. Você que é da Vila Euro já sabe, né, que é a minha versão favorita. E o Salmo primeiro diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos roubadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Bom, o Salmo primeiro ele é o portão de entrada para todos os demais salmos. O livro de Salmos, o Saltério, ele foi editado. Ele é uma coletânea de vários salmos de sabedoria do povo judeu, então ele é estrategicamente montado, dividido em 5 sublivros, digamos assim, 5 livros dentro do livro maior, os Salmos. E esse salmo está colocado aqui porque ele tem a sua função. Ele está aqui para desempenhar uma função que é essa de ser a porta de entrada para os demais salmos. E logo no versículo número 2, a palavra nos orienta que nós devemos meditar sobre as Escrituras. Quando ele fala que a lei do Senhor ela é meditada de dia e de noite, ele não está falando a respeito simplesmente do Pentateuco, não está falando simplesmente do livro de Salmos, ele está falando de todas as Escrituras. Então nós somos convidados por esse Salmo a meditar. Meditar, como a gente já falou inclusive na série passada, é considerar as implicações que o texto bíblico tem em todas as áreas da nossa vida. As implicações, as reverberações dos ensinamentos de Deus para toda a nossa vida, para toda a nossa existência. E mais do que simplesmente meditar, nós somos instigados a ter prazer na lei do Senhor. Não simplesmente estarmos de acordo com tudo aquilo que Deus ordena, não simplesmente obedecemos como uma forma ritualística, como uma forma religiosa, mas de amarmos os mandamentos da palavra. Em razão daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, a nossa atitude, a atitude do cristão para com Deus, ela precisa deixar de ser uma atitude de obrigação e ser uma atitude de uma livre entrega de nós mesmos em amor a Deus. Se você parar para pensar, se você refletir muito tranquilamente a respeito do caminho de Cristo, da eternidade até a cruz, ele é um caminho de amor e de entrega. Ele é um caminho de auto-entrega em total abnegação e em total amor. Então, se ao aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz, se ao nos reconhecermos como discípulos de Cristo, nós morremos para nós mesmos, como Paulo nos ensina. E agora é Cristo que vive em nós, a nossa forma de viver, ela passa a ser essa forma de viver em amor a Cristo e em abnegação às nossas vontades, para que a vontade de Cristo sobressaia em nós. E nós só vamos conhecer a verdade do Senhor quando nós realmente dedicarmos a nossa vida
em amor a leitura da palavra. Que essa palavra ela tenha lugar no nosso coração, que a gente ame meditar sobre ela. Dessa forma a gente é mais parecido com Jesus, que se entregou por nós. Então, saber meditar, nos deliciarmos com a palavra de Deus, nos entregarmos à Bíblia, é o segredo para que a gente tenha esse relacionamento muito próximo com Deus, para que a gente conheça a vontade de Deus para nós e para que, em última análise, em última instância, a gente compreenda qual é a razão da nossa existência, como é que nós devemos lidar com a nossa vida cotidiana, com a nossa própria existência. Visões contrárias à palavra de Deus, metodologias, ideologias, tudo isso não vai aguentar a necessidade que a humanidade tem de Deus. Eles não servem de âncora para a gente conseguir aportar os momentos mais profundos de dificuldade, de dor, de desespero. Em 2020 nós vimos isso muito presente, muito real, porque com a pandemia do novo coronavírus, infelizmente nós pudemos acompanhar várias pessoas em momentos muito difíceis em termos da doença, em internações, e o que a gente mais ouviu foram pedidos de oração de familiares, de pessoas próximas, de pessoas que estavam se preocupando, porque nos momentos mais difíceis, nos momentos mais complexos da existência humana, o único lugar onde nós conseguimos ancorar, o único lugar onde nós conseguimos repousar é em Deus e na palavra dele. Então, a palavra de Deus ela nos fornece a resiliência necessária para a gente enfrentar essas coisas, que é a mesma resiliência, estou com dificuldade de falar, resiliência, é a mesma resiliência que a árvore que o Salmo nos apresenta possui. A resiliência de uma árvore que está plantada junto a um ribeiro, que tem toda a sua fonte de nutrientes ali inesgotável. É uma fonte de água viva que não vai secar e que vai garantir a existência, que vai garantir todas as possibilidades para que essa árvore consiga enfrentar as mais profundas e difíceis tempestades, vento e tudo aquilo que vier a se abater sobre ela. Nós temos essa fonte de água viva em Cristo Jesus, na palavra e em Deus. Talvez em Deus, em Cristo Jesus, no Espírito Santo e na palavra revelada, que é a própria Bíblia. Então o meu convite, na verdade, o convite do Salmo a mim e a você, é que a gente coloque o nosso coração, que em 2021 você coloque a palavra de Deus no seu coração e coloque o seu coração na palavra, para que ao mesmo tempo que você ler a palavra de Deus, que ela esteja fazendo uma leitura da sua vida, que a palavra esteja te analisando e que você possa ter a sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. A nossa oração, ela deve ser que o Senhor não nos permita sermos seduzidos pelo mundo, que a gente não simplesmente siga a multidão dos conselhos, a multidão das pessoas, ingenuamente, de uma forma muito pueril, e nem que a gente se torne aqueles céticos endurecidos. Na verdade, a nossa oração tem que ser: Senhor, nos ajuda a meditar na Tua Palavra, ao ponto de nós termos alegria nela. Nos dá estabilidade, nos dá contentamento, independente das circunstâncias que vierem sobre nós em 2021. Nós precisamos disso, Senhor. E nós precisamos da Tua ajuda e da Tua orientação. Que essa seja a nossa oração nessa primeira semana de 2021, no primeiro mês de 2021, em todo o ano de 2021 e em toda a nossa vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu espero que tenha sido abençoador na sua vida. E na semana que vem nós teremos mais reflexões a partir dos Salmos. E em breve nós retornamos com o podcast no formato que você já conhece, para estudarmos a vida de Cristo através do Evangelho de Marcos. Obrigado, gente. Uma boa semana para vocês. Deus te abençoe e tchau, tchau.